Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo vai tratar dessa lista recente da NBA com os 75 maiores jogadores da história. Na verdade a lista tem 76, porque segundo foi divulgado houve um empate entre dois nomes e aí a lista contemplou um 76º nome, portanto. Essa lista surge em comemoração aos 75 anos da NBA, muito embora quem reconheça e estude mais aprofundadamente sabe que a NBA na verdade começou em 1950, até em 50-51 a temporada, e nós tivemos antes a Basketball American Association, BAA, e aí aconteceu uma fusão e por conta disso aí o National Basketball Association faz essa retroatividade ali para 1946. Então, de todo modo, se você contar 46 ano calendário até 2021 ano calendário, nós teríamos na verdade também 76 anos, embora não tenham sido 76 temporadas, né? Mas nós estamos então iniciando aí o que seria a 76ª quando terminar a 2021-22. Então, fica legal um nome para cada ano, digamos assim. Essa já é a quarta lista que a NBA faz nesse sentido, né? Nessas comemorações de datas marcantes. Tivemos anteriormente a dos 25 anos, a dos 35 anos e a dos 50 anos, que foi a mais famosa, a mais lembrada. Em cada um desses 3 primeiros anos houve formatos diferentes, né? Na primeira eles optaram por montar jogadores por posições, depois eles optaram por montar times escalados, né, o que seria o time ideal, o segundo, o terceiro times, e no de 50 anos que foi feita essa lista sem ranqueamento, apenas com 50 nomes contemplados. Quando dessa lista dos 50 anos, houve algumas polêmicas, né, quando delas. Quais seriam? A primeira delas é a inclusão do Shaquille O'Neal. Não pelo que o Shaquille O'Neal é hoje, nós sabemos o tamanho histórico dele, é um dos, no mínimo, um dos 15 maiores de todos os tempos, né? Mas ao momento que essa lista foi feita, ele estava apenas na sua quarta temporada, né? Ele entrou na NBA na temporada 92-93 e naquele momento, 1996, 97, desculpem, ele já era considerado um dos 50 maiores da história. Foi provado, o tempo provou que sim, que ele estava corretamente escolhido para aquela lista. Porém, o tempo curto de carreira dele dava margem para nós observarmos, será que ele vai chegar tão longe assim? Vai ter a ver com o que eu vou falar daqui a pouco do Bill Walton, mas antes eu quero explicar outras polêmicas que tiveram lá. A maior talvez tenha sido a exclusão de dois nomes, Dominic Wilkins e Bob McAdoo. Na minha visão, o Bob McAdoo é ainda maior do que o Dominic Wilkins, observando-se a carreira de modo completo. Porém, todo mundo dizia lá no momento, porque o Dominic Wilkins, não me lembro agora se ele já havia parado ali, mas a atividade dele era ainda recente. Todo mundo sabe quão genial esse atleta foi. Inclusive eu, quando fiz um vídeo aqui no canal, os atletas mais subestimados de todos os tempos, eu escolhi do basquete ele. E um dos motivos principais que eu dei foi a não inclusão dele no Top 50 Players in the 50th Anniversary of NBA, né? Um dos 50 melhores nos 50 anos do aniversário da NBA, ele não foi escolhido. E ele é um dos casos de jogadores que, por exemplo, o fato de não ter sido campeão da NBA, aliás, nem jogou uma final, infelizmente, fazem com que as pessoas considerem que ele não teve uma carreira tão completa, o que também vai nos levar aí a questionar alguns nomes dessa lista, especialmente alguns nomes mais recentes. Eu vou falar mais especificamente daqui a pouco. E o Bob McAdoo atuou especialmente nos anos 70, né? Entrou ainda nos anos 80. Então ele colecionou títulos quando ele já não era um jogador dominante e foi dominante, mas não teve títulos. Porém, é um cara absolutamente completo, MVP 3 vezes cestinha da NBA consecutivamente, por sinal. Foi um grandíssimo jogador e realmente foi uma falha grotesca naquele momento ter excluído da lista. Observando-se o retrato que nós tínhamos do Shaquille O'Neal naquele momento e o retrato da carreira toda do McAdoo, não faria sentido naquele momento colocar o Shaq e tirar o McAdoo, por exemplo. Mas, com o tempo passando, percebe-se que o Shaq está acima do McAdoo
E de todo modo, nesse ano de 75 anos da NBA, eles corretamente corrigiram esses dois erros, né? Corrigiram corretamente. O McAdoo e o Wilkins foram excluídos nessa nova lista e mais um outro nome que atuava até então, que parou de jogar no início dos anos 2000, mas que teve sua grande carreira entre final dos anos 80 e anos 90, que é o Dennis Rodman. Houve sim, vi na internet vários textos em inglês questionando se ele deveria ter sido incluído e com toda certeza deve ser incluído. O fato de questionarem a sua inclusão ou não me parece muito mais aquela ideia, né, do entorno do Michael Jordan, né, da adulação que existe em torno do Michael Jordan, de dizer que os atletas com os quais ele jogava não eram tão bons e os atletas que ele enfrentava eram maravilhosos. Inclusive lá nos 50 anos da NBA, questionava-se se o Scottie Pippen deveria ter sido incluído. Falam que, enfim, aquelas coisas, né, que o Jordan inventou o Pippen e blá blá blá, que é um papo que para mim realmente não tem sentido nenhum e faz parte disso que eu falei para vocês aí. Uma ideia de canonizar o Michael Jordan, dizendo que os atletas com os quais ele atuou na mesma equipe, nenhum deles esteve numa grande altura, né, histórica, e que os que ele enfrentava todos eram os melhores de todos os tempos. Então essa narrativa, né, precisa estar construída dessa forma, mas a verdade é que o Jordan atuou com dois dos 75 maiores jogadores de todos os tempos no período mais frutífero da sua carreira, né? E o Rodman foi um grande adversário para o Jordan, também não podemos esquecer dos Bad Boys Detroit Pistons. O Alex English, que é outro nome que mereceria, assim como outros tantos, mereceria ter sido incluído, né, mas não foi, porque na nota de corte ele acabou ficando atrás, disse que o melhor defensor da carreira dele, o melhor cara que ele enfrentou, né, tendo que jogar diretamente contra, foi o Dennis Rodman. Portanto, além de já, como mencionei também em outros vídeos, ele ter sido, na visão de muitos, o MVP verdadeiro das finais de 1996, participou de 5 títulos da NBA, né? 2 com os Pistons e 3 com os Bulls. Então, obviamente, liderou a liga em rebotes consecutivamente durante muitas temporadas, é um dos melhores rebounders da história, um dos melhores jogadores de defesa de todos os tempos e certamente foi um dos 75 e possivelmente merecesse já então ter sido incluído entre os 50. Lembrando que naquele momento ele tinha recém conquistado esse título de 96 com os Bulls, né, sendo primordial, contra justamente na fase das semifinais de conferência, eliminando o Orlando Magic do Shaquille O'Neal. Portanto, também em tamanho histórico até aquele momento, é possível dizer que o Dennis Rodman estava à frente do Shaquille O'Neal, mas de novo, Shaquille O'Neal é maior tanto que McAdoo, quanto Wilkins, quanto Rodman, que foram os nomes recém-incluídos. Aí partindo para os nomes posteriores, além desses três, outros 23, esses atuantes desde então, foram incluídos. E na minha visão, desses 23, 22 merecem sim totalmente terem sido incluídos. Um outro nome eu acredito que é bem questionável e tem a ver com isso que eu falei de Dominic Wilkins, o que eu falei de McAdoo, o que eu falei do próprio Rodman e do Shaq até então, que é o nome do Damian Lillard. De novo, quando nós pensamos em lista dos melhores jogadores de todos os tempos, talvez a primeira coisa que muitos daqueles que criticam algumas listas, ou quaisquer listas de quaisquer esportes, né, que você critica a lista, você vai primeiro pensar na habilidade daquele jogador, em quão bom ele é com a bola, ou com uma raquete, ou correndo. Você vai ter aquela imagem, não, o cara é fenomenal. E o Damian Lillard certamente é um jogador assim. Tem um domínio da bola, drible, chute de três, de longa distância inclusive, um jogador muito clutch, como se diz, né? Que é aquele cara decisivo, aqueles momentos principais ali nos últimos 24 segundos, nos últimos 5 minutos do último quarto e os 24 segundos finais especialmente. É um cara que tem imensas cestas, né? É um cara que fez algumas das cestas mais impressionantes aí dos últimos tempos. Enfim, certamente ele merece ser incluído numa lista quando você pensa na capacidade dele. E aí eu já falo de outros dois casos, que um deles que foi à frente questionar e o outro que colegas questionaram, que é o Kyrie Irving e o Klay Thompson. Esses dois jogadores não foram também incluídos na lista dos 75
entre parênteses 76 jogadores de todos os tempos. E o Klay Thompson foi talvez o único dos não incluídos a ter ido à mídia e criticado abertamente a lista, dizendo assim, ele falou, primeiro ele disse essa lista de M, né? E depois ele disse assim, talvez esteja sendo muito inocente, mas eu acredito que eu sou um dos 75 melhores jogadores da história quando se trata do que eu consigo fazer com a bola de basquete. O Klay Thompson é um grande jogador, um dos melhores arremessadores de 3 de todos os tempos. Deu um baita azar de ser companheiro do Curry nesse sentido, porque o Curry é tão fora da curva no que diz respeito a arremessar, que um cara como Klay Thompson acaba sendo overshadowed, né? Acaba ficando aí na sombra. É um caso parecido, vamos dizer assim, com Jordan e Pippen, porque o Pippen, sem o Jordan, ele mostrou quão bom ele era naquela temporada 93-94, quando ele liderou todas as 5 estatísticas, né? Pontos, rebotes, assistências, roubadas de bola e tocos do Chicago Bulls. Casos raros assim aconteceram na história. Dave Cowens lá atrás pelo Celtics, o LeBron posteriormente no Cavaliers, acredito que na temporada 2009, e depois o Antetokounmpo. Então são casos raros, o que mostra a capacidade que o Pippen tinha e tem. Além de vários momentos das finais, ele ter jogos, em alguns jogos, né, nas finais de 91, de 97, em que ele foi até melhor do que o Jordan numa determinada partida, mas ele sempre foi um jogador muito linear, muito bom. Ele deu azar de ter ali do seu lado um dos melhores da história, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Mas isso não o coloca para baixo no que diz respeito à sua capacidade. E com o Thompson é a mesma coisa. Ele está ali junto com Reggie Miller e Ray Allen no que seria o top 4, top 5 de todos os tempos dos arremessadores de 3. Dá para incluir o Larry Bird, entre outros tantos a gente pode discutir, mas o Thompson certamente seria um top 5 na minha visão. No entanto, o Klay Thompson ele não é um jogador que impacta tanto no time como a maioria dos presentes na lista dos 75. Ele não vai ser um armador, ele não vai ser um defensor, embora seja bom defensor, ótimo defensor, mas ele também não é um defensor tão impactante, entre outras situações. Ele é um dos melhores arremessadores ofensivamente, tem um jogo clássico dele que ele acertou mais arremessos do que dribles, né? Então basicamente ele é aquele cara que recebe a bola e mata, né? O Oscar Schmidt falou que o jogador que ele se vê na NBA mais parecido com ele é o Klay Thompson. Então ele é um Oscar, né? Ele é um Oscar mais moderno, ou seja, um jogador fenomenal, mas para o padrão da NBA há outros tantos que são superiores a ele. E aí outros jogadores aí dessa geração mais recente que ainda estão atuantes, mas que são aí originários da última década, né? Como a Carmelo, Chris Paul, LeBron, todos esses, além de toda aquela leva que nos anos 90, quando a lista dos 50 anos foi feita, estavam estreando ou iriam estrear no ano seguinte, né? Como Tim Duncan, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Allen Iverson, Dirk Nowitzki, todos esses caras, obviamente que era só uma questão de tempo. Próximo aniversário da NBA que fosse comemorado e fossem publicadas listas, eles deveriam estar. Então é inquestionável todos esses caras aí. Você pega esses caras todos, você vai ver que além de eles terem prêmios, né, eles terem reconhecimentos, seleção para o All-Star Game, seleção ideal da NBA daquela temporada, né, o melhor armador, o segundo melhor armador, o melhor pivô, o segundo melhor pivô, etc. Além deles terem liderado estatísticas, né, num determinado ano foi o cestinha, num determinado ano liderou em assistências, em rebotes, em tocos e por aí vai, terem colecionado finais e títulos, etc. Todos esses jogadores têm predicados muito além das suas habilidades, das suas capacidades no jogo. Então, eu acredito que tanto o Klay Thompson não deveria estar, como também o Damian Lillard não deveria estar. Né? E aí, o outro nome que eu menciono, que foi evocado, que eu falei agora há pouco, que é o do Kyrie Irving. Eu vi uma postagem do Iguodala, que foi eleito MVP das finais de 2015 e acertadamente não está na lista dos melhores de todos os tempos. Os MVPs das finais, os MVPs do All-Star Game,
se você olhar na história, vários deles não estão nessa lista, né? Por quê? Porque um determinado jogo, uma determinada série, sim, pode ser um jogador que causa um impacto muito grande. Foi o caso do Iguodala, né? Ele naquela final de 2015 ele causou um impacto tremendo sendo o marcador do LeBron James. Então ele acabou influindo, né, no título, na conquista do título, de alguma forma, mas ele não tem uma carreira tão completa em temporada regular, em playoffs e ao longo dos anos que o credenciasse a estar aí nos 75 todos os tempos. E repito, muitos jogadores MVPs das finais não apareceram também nessa lista, como Joe White lá dos anos 70, entre outros tantos. Então eu vou falar aqui, como o título sugere, daqueles quem deveria e quem não deveria estar, quem sobrou e quem faltou na lista dos 75 anos. Então eu não acho que o Klay Thompson tenha faltado e o Kyrie Irving também não. Muito embora ele seja um jogador até mais impactante, né, do que o Klay Thompson e que o Damian Lillard, na minha visão. Basta ver o que ele fez nas finais de 2016, aquela cesta histórica, se estender ainda para as participações dele com a seleção americana, né? Ele foi o MVP da Copa do Mundo de Basquete 2014, ele é um cara presente nos All-Star Games, ele foi o Rookie of the Year. Então, na habilidade pura, provavelmente ele seja o melhor desses três aí que nós estamos falando, mas também ainda carece um pouco de uma carreira mais longeva. Também um cara que sofre muito com lesões. E aí vamos falando de lesões, né? Vi muitos questionamentos, especialmente na imprensa americana, quando da lista dos 50 anos não, mas nessa de 75, muitos questionamentos à presença do Bill Walton. Bill Walton, pai do Luke Walton, que foi técnico dos Lakers também recentemente, é um jogador que tem duas carreiras muito distintas. A primeira delas no auge, quando ele entrou para a NBA, causou um impacto enorme. Naquele primeiro ano dele, ele foi líder de tocos e de rebotes, né? Foi escolhido o MVP da temporada, foi escolhido MVP das finais em 78, né? Então em 77 MVP das finais, 78 MVP da temporada, agora não me lembro, mas acho que foi isso. Então nos primeiros 2, 3, 4 anos dele foi muito impactante na defesa, sendo aquele role player defensivamente, mas contribuindo no ataque e sendo o líder, sendo aquele jogador que trouxe um diferencial para a NBA, né? Eu usava o cabelo comprido, com aquela faixa, então era meio que um Bjorn Borg no basquete, mas aí ele sofre lesões gravíssimas que deixam ele uma ou duas temporadas inteiras fora, ele volta e se lesiona. Aí lá, pelo meados dos anos 80, ele já era um jogador totalmente diferente, apenas um participante de grupo, né? Foi eleito o sexto homem do ano na temporada 85-86 pelo Celtics. Então ele contribuía, mas ele já não era nem de longe decisivo ou o principal jogador das suas equipes. Talvez nem entre os três principais jogadores das suas equipes ele era. Mas tudo aquilo que ele apresentou nas 3 a 4 primeiras temporadas foi um impacto muito grande, né? Dentro e fora das quadras, como mencionei. Percebia-se a sua habilidade tremenda e por essa razão entendia-se que ele deveria ser incluído entre os 50 de todos os tempos, porque o que ele produzira já fora suficiente, mas mais do que isso, aquele gostinho de quero mais, aquela sensação de que ele poderia ter feito muito mais não fossem as lesões. Então, eu pessoalmente entendo esse argumento e acredito que ele merecesse ter sido incluído. Porém, quando nós analisamos o período de grande efetividade dele, foram apenas 4 temporadas, né? E aí a gente começa a abrir o leque pensando, desde jogadores do passado lá até anteriores a ele, como por exemplo Maurice Stokes, né? Como Bernard King, um fenômeno, né? O cara que tem a maior pontuação nos jogos de Natal, foi líder de pontos 2 temporadas, se não me engano. Aí indo para frente com Chris Webber e Grant Hill, né? Dois caras que eram vistos assim como possivelmente os melhores daquela transição segunda metade dos anos 90. O Anthony Hardaway, depois o Tracy McGrady, o próprio agora Kyrie Irving, são casos que a gente pode pensar, não, mas se olhar por 4 anos apenas de cada um, todos esses podem lutar ali com Bill Walton
mas eu acredito que ele não devesse ser excluído de forma alguma, tá? E nenhum desses aí que eu mencionei também poderiam, né, tem capacidades para serem incluídos, mas somando tudo, observando a carreira, o espectro assim, de ponta a ponta, eu acredito que está bem feita a lista. O que sobra para mim realmente é o Damian Lillard. Puxando lá para o passado, bem no passado, também vejo algumas injustiças históricas tendo sido cometidas. Por exemplo, a inclusão do Bill Sharman é justa, né? Um cara que participou do Celtics ali, foi um jogador muito preponderante, mas não era o principal jogador. Na sequência, nos seus primeiros anos, o Heinsohn não jogava, mas depois o Tommy Heinsohn entrou no Celtics, foi Rookie of the Year no primeiro ano, junto com o Bill Russell, é importante lembrar. Então acredito que até o impacto dele, do Tommy Heinsohn, sendo companheiro de Bob Cousy, como o Bill Sharman já era, do Bill Russell e posteriormente de outros grandes craques como Sam Jones e John Havlicek especialmente, eu acho que o impacto do Heinsohn nesse time foi maior do que havia sido o do Bill Sharman. Então, para mim, a trocar 6 por meia dúzia. Poderia ser essa troca sim. Inclusive, ambos tiveram as suas camisas retiradas pelo Boston Celtics no mesmo dia. E foi até recente, por sinal. Então, para mim são equivalentes. Daria para ter trocado um ou outro. Mas um jogador um pouco mais de trás, o Neil Johnston, me parece que foi um dos prejudicados nessa lista e que houve um overlook, né, para ele. Poderia até mencionar o Joe Fuchs, que foi o primeiro cestinha da NBA lá quando era BAA, como eu falei para vocês. Primeiro jogador a marcar mais de 60 pontos numa partida de basquete oficial da NBA. Enfim, é um nome importantíssimo também, que acabou sendo deixado de lado. Então a gente vê que essa injustiça, nesse sentido, né, de grandes jogadores que mereciam e poderiam ter sido incluídos, acontece ao longo dos tempos. Portanto, em estatura histórica, alguns nomes que ficaram de fora agora, comparados ao Joe Fuchs, ao Tommy Heinsohn, não são necessariamente maiores. Mas de todo modo, o caso específico lá dos anos 50 que merecia uma inclusão era o do Neil Johnston. Neil Johnston foi líder em pontos, né, foi cestinha 3 vezes, liderou outras 3 vezes em aproveitamento de arremesso, na field goal percentage, liderou também em rebotes, jogou 8 temporadas, 6 vezes foi All-Star, participou de um título, né, do título dos Warriors em 56. Das 6 vezes que foi All-Star, outras 5, né, 5 dessas 6 ele foi para o time ideal da NBA e 4 vezes para o time principal. Então, olhando para o que o Neil Johnston produziu, esses accolades, né, esses prêmios, esses reconhecimentos que ele teve na sua carreira e essas estatísticas que ele teve, são superiores à do Damian Lillard. São basquetes totalmente distintos, mas aí eu estou dizendo para vocês o quanto houve caras que foram injustiçados historicamente, podemos dizer assim. O Clyde Drexler, que foi um grande jogador, obviamente, mas também no comparativo vai ter outros jogadores, até mesmo próximos dele, em tempo, que mereceriam ter sido incluídos e não foram. Falei aí do próprio Alex English, que citou o Dennis Rodman, é um caso que poderia ter sido incluído. Se nós formos remontar e entender um injustiçamento de fato histórico que acontece, que é esquecer da ABA, American Basketball Association, que aconteceu paralelamente à NBA entre 67 e 76, quantos craques da ABA não são nem mencionados, nem mesmo na lista de pontuadores, né? Quiçá nessas listas que incluem os melhores de todos os tempos. Então, só aqueles caras que conseguiram ser muito bem sucedidos também na NBA que são reconhecidos. Casos especialmente do Dr. J e também do Rick Barry, né? Mas aí eu poderia citar para vocês caras como Connie Hawkins, um dos grandes jogadores assim, em termos de habilidade, cara que conseguia abracar a bola inteira com uma mão e fazia aqueles ball fakes que muitos lembram do Michael Jordan fazendo, mas é um cara que fez. Foi um globetrotter, um cara que tinha uma habilidade absolutamente imensa. Uma coisa impressionante, um dos melhores em termos de talentos jogadores da história. Né? Nem sequer é mencionado aí. Jogou na NBA, teve uma carreira bem sucedida na NBA, mas foi maior, obviamente, na ABA. Outro caso do Mel Daniels, que jogava lá pelos Pacers e também foi bem sucedido na NBA, e o Artis Gilmore,
Mereceria ter sido incluído, certamente, não foi, porque sua maior carreira foi na NBA, mas depois foi um cara muito importante, jogou nos Bulls ali nos começos dos anos 80, entre outros. E outro injustiçamento é do basquete internacional. Né? Claro que aí a gente vai falar de jogadores que nunca atuaram na NBA, o próprio Oscar, né? É um caso à parte, mas, por exemplo, Manu Ginobili, que foi muito importante nos Spurs, participou de 4 títulos dos Spurs, foi eleito 60 Man of the Year, foi um dos melhores, talvez o melhor jogador das finais de 2005, né? Muita gente reconhece isso, e pela seleção argentina teve uma carreira fabulosa, né? Vice-campeão mundial, campeão olímpico, bronze olímpico, atuou na Euroliga e foi campeão, então é um jogador que tem título olímpico, tem NBA, tem Euroliga, é um caso raro e mereceria ter um reconhecimento maior, sem a menor dúvida, mereceria ter sido incluído possivelmente. Tony Parker, igualmente, um jogador que atuou pelos Spurs junto, né, com Tim Duncan e o Manu, eram os 3 principais ali, na saída do David Robinson, né? Foi MVP das finais de 2007, então também mereceria ter sido incluído, não foi incluído. Então vão vendo quantos jogadores formidáveis, né? A gente poderia fazer uma lista de 100 de todos os tempos. Quando chegar o 100º aniversário da NBA vai ser um outro problema, porque aí a gente vai ver os Luka Doncic, os Nikola Jokic, os Joel Embiid, entre outros aí fenomenais que nós temos hoje, Trae Young, de repente, o próprio daí Kyrie, Klay Thompson vão estar na briga novamente. Então é muito interessante a gente ver quando o tempo vai passando, não necessariamente aquele cara que nos 75 anos merecia estar incluído vai lá nos 100, não é assim, você termina uma lista e inclui depois. Dessa vez, inclusive, aconteceu que todos os 50 pré-selecionados lá em 97 foram mantidos, foram adicionados esses 3, né? Rodman, McAdoo e Wilkins, e ainda os 23 posteriores. Então, quando chegar nos 100 anos, a gente vai ter que excluir alguns dos que estão presentes para incluir outros ou não. Mas na minha visão, então, quem sobrou de verdade nessa lista foi Damian Lillard. E quem faltou? A maioria dos críticos tem apontado, e eu concordo também, que Dwight Howard merecia ter sido incluído. Por tudo que ele fez, quem viveu a NBA ali nessa virada da década anterior para a década de 10, né, dos anos 2000 para os anos 2010, sabe quão impactante ele foi. Havia de fato uma discussão quem seria o maior nome da NBA pós-Kobe, pós-Duncan, pós-Shaq ali, né? Quem seria o principal? Se era o LeBron, que acabou sendo, ou o Dwight Howard, né? Foi às finais de 2009, entre 2007 e 2014, foi All-Star consecutivamente, liderou várias vezes em rebotes, liderou várias vezes em tocos, foi eleito 3 vezes o defensor do ano, em 2 ou 3 temporadas, pelo menos, esteve ali muito próximo de ser eleito MVP. Teve um ano que ele perdeu para o LeBron por pouco, por relativamente pouco, né? 2011, acredito eu, 11, 12. Então, certamente mereceria. Né? Foi vice em 2009 e depois conseguiu um título merecido aí como role player, né? Então, também tem esse mérito de ter se adaptado, ter mudado, ter trocado o seu estilo, tentado melhorar, tentar ser um defensor ainda melhor para poder colaborar com o time, né? E o outro nome, Ben Wallace. Ben Wallace que não foi nem draftado, né? Ele não fez parte daquela rodada, ele é um jogador que veio depois, foi adquirido posteriormente, jogou pelo Orlando Magic, mas teve seu grande ápice ali nos Detroit Pistons. Então o impacto que ele causou naquele período 2002 a 2006 foi até maior na minha visão do que o que o Howard causou. Ele foi escolhido nessas 5 temporadas 4 vezes o defensor do ano, liderou em tocos, liderou em rebotes, foi tremendo nas finais de 2004, desculpe. Embora o Chauncey Billups tenha sido eleito o MVP das finais, mas o Ben Wallace teve um impacto tremendo e na sequência eles foram novamente às finais em 2005 contra os Spurs, perderam no jogo 7, né? E o Wallace foi um dos principais fatores para levar esse jogo 7. Eles saem perdendo 2-0, empatam 2-2, tomam 3-2 e conseguem um 3-3. E aí no último jogo o Ben Wallace teve uma ótima performance novamente, mas os Spurs eram um time mais coeso, mais forte, e aí acabou levando.
Então foram 4 anos em especial, né, voltando aí o que nós falamos de Walton, entre outros, em que o Ben Wallace foi um dos principais jogadores da NBA de uma forma geral, um dos 3 ou 4 melhores jogadores da NBA naquele período. E recentemente foi incluído aí no Hall da Fama, até por a sua história, por não ter sido draftado, na minha opinião deveria ter sido incluído ele. Mas ele ou Howard, acredito que estaria bem posto, e ambos maiores, superiores à história do Damian Lillard construída até aqui. Acredito que o Damian Lillard não vai conseguir construir uma história maior do que nenhum desses dois, sinceramente. Embora ele seja um jogador extremamente habilidoso, extremamente entertaining, né? Aquele jogador que cativa muito a torcida, mas ele não tem predicados suficientes. Inclusive, esse rant, né, essa raiva que o Klay Thompson demonstrou aí por não ter sido excluído, o Damian Lillard demonstrou não uma nem duas vezes por não ter sido incluído em All-Star Games. Portanto, um jogador que ficou ali na dúvida se era um All-Star não merece ser considerado um dos 75 maiores da história. Ao passo que caras como Ben Wallace e Dwight Howard, por tudo que construíram, mereceriam ter sido sim e foram esnobados, foram esquecidos, assim como foram lá nos anos, no aniversário de 50 anos, McAdoo, Wilkins e Rodman. Quem sabe, lá no aniversário de 100 anos, eles corrijam esse erro e incluam Ben Wallace e Dwight Howard na lista. E talvez aí sim o Damian Lillard faça jus a estar presente entre os 100, mas não entre os 75. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.